Isaías 38, 1-8, diz assim a palavra de Deus, acompanhe. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Queridos, na quarta-feira anterior ao nosso acampamento, por volta, na parte da manhã, por volta de 10 horas a meio-dia, a Rosana e eu recebemos uma notícia bastante triste, desagradável, muito desagradável. E nós concluímos, naturalmente, que tínhamos que recorrer imediatamente a Deus em oração. Fizemos isso, nos ajoelhamos, e eu orei, ela orou, e ficamos esperando no Senhor. Quando foi cerca de entre 6 e 7 da noite, nós recebemos a notícia de que Deus tinha nos dado a solução, a vitória, o livramento naquela situação. Deus operou, Deus agiu, Deus mudou os fatos, Deus mudou a realidade. Há alguns anos, há uns quase cerca de 10 anos, a minha esposa era uma morte anunciada. Uma morte anunciada. Mas há quase 10 anos, cerca de 9 anos, ela está muito bem de saúde, graças a Deus. Sem nenhum sintoma, sem nenhuma limitação, forte, vigorosa, feliz, mais bonita do que era antes. Agora, irmãos, nesse livro você vai saber a história. Quem não tiver, quem não leu, tem a oportunidade de pegar um exemplar no final do culto, se você chegar primeiro. Só tem 9 aqui. Então você pode pegar um exemplar, eu espero que você leia essa semana. Logo aqui nas primeiras páginas eu relaciono por que isso aconteceu também. Isso aconteceu, queridos, porque Deus realiza os seus propósitos pela sua infinita graça para conosco. Deus realiza os seus propósitos através da oração. A oração é um caminho de Deus. A oração é o caminho pelo qual Deus anda. A oração é a ferramenta pela qual
Deus trabalha. Relaciona aqui nas primeiras páginas cerca de 30 pessoas. 30 pessoas. Da Igreja Presbiteriana de Porteirinha. Que oravam quase dia e noite por mim e pela Rosana. Oravam quase dia e noite. E eles fizeram, nesse tempo, cerca de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 9 meses, eles fizeram inúmeros plantões de oração de 24 horas. Eles passavam 24 horas orando. Só por mim e pela Rosana. Deus, pela sua graça, operou, agiu, mudou tudo. Nós chegamos há cerca de uma semana, houve uma ocasião que ela chegou a um estado que se demorasse cerca de mais uma semana, 10 dias, se Deus não enviasse a provisão, ela teria falecido. Mas Deus agiu. Deus interveio. Querida, eu quero te fazer uma pergunta. Você ora de modo específico? Você dedica tempo específico à oração? Você dedica tempo específico somente para a prática, a atividade, o exercício da oração? Você faz isso? Você ora com seriedade, com intensidade? Você ora com disciplina, com perseverança? Você tem a oração como algo assim mais fundamental, necessário na sua vida do que almoço, café da manhã, jantar? Oração é mais importante para você do que o alimento de cada dia. Oração é mais fundamental para você do que tomar banho todo dia. Você tem vivido em oração? Você é uma pessoa de oração? Um pastor que é pastor de uma grande e fiel igreja em nossos dias, ele escreve algo muito interessante e verdadeiro acerca da oração. Eu peço que se ouça as declarações desse pastor. Ele diz assim: eu receio que o ingrediente que falta na maioria das igrejas de hoje seja a oração. Sem a oração, as pessoas não podem experimentar o avivamento. Sem oração, a igreja não pode sobreviver às mudanças do mundo. Sem a oração, não pode haver unidade na igreja. Em um ambiente de oração, Deus pode tornar o impossível possível. Se a igreja deseja ser uma igreja do Novo Testamento, ela precisa aprender a chegar a Deus nas situações impossíveis. Ela precisa aprender a interceder. Não podemos simplesmente falar e ler a respeito da oração. Temos que orar. Muitos cristãos só se limitam a ouvir sobre oração, mas eles não oram. Andrew Bonar escreveu: Deus deseja que o seu povo entenda isto, que há esperança apenas na oração.
É exatamente nisso que está o poder da igreja contra o mundo. O poder da igreja contra o mundo está na oração. Quando fracassamos em orar, escute bem, querido, quando fracassamos em orar, desapontamos a Cristo, nos destruímos e damos lugar ao maligno, ao diabo. Nenhuma igreja ou ministério que honre a Cristo cresce além do nível de oração dedicado a Deus. A oração é o teste decisivo para uma igreja. Raramente encontramos uma igreja que ora muito, mas podemos encontrar em quase todas as esquinas uma igreja que negligencia a oração e por isso é impotente. Prometemos ao mundo algo que não temos, a um mundo perdido e mortal. Estamos perdendo a próxima geração. Perdendo a próxima geração. A verdade absoluta tem sido substituída por coisas relativas e sufocada pela tecnologia. Temos um planejamento, mas não temos poder. Os obstáculos virão. As montanhas da oposição provavelmente estarão lá. Mas o meu foco deve ser na cruz, não nas montanhas. Em oração eu mantenho a perspectiva de que eu não tenho outra saída. Em oração as mudanças podem ser feitas com uma coragem santa. Então, quando for o momento de avançar em fé, temos a confiança no onipotente, onisciente e onipresente Deus da glória. Depende dele mover as montanhas, não a mim. Queremos ser uma igreja onde Deus pode ser Deus. Queremos ser uma igreja onde Deus pode ser Deus. E precisamos ser pessoas que deixam Deus ser Deus. O melhor ambiente para que isso aconteça é o ambiente da oração. O ambiente da oração. Ora, queridos, eu me pergunto, a comunidade reformada é uma igreja de oração? Eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Nós somos uma igreja de oração. Quanto tempo você aplica, você investe todo dia, especificamente, orando? Quanto tempo você passa por dia, especificamente orando? E olha, dá para saber se uma pessoa ora de fato. Aqui na reunião, pela participação dela na reunião de oração. Como ela ora aqui, dá para você ter uma ideia se ela está tendo uma vida pessoal de oração. Pela maneira que a pessoa ora aqui na reunião de oração. Dá para você ter uma impressão de se ela é uma pessoa de oração ou não. Pelo menos em muitos casos. Tem pessoas que têm dificuldade de se ajoelhar aqui e orar fervorosamente durante 10 ou 15 minutos. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de se ajoelhar e permanecer em oração e orar fervorosamente durante apenas 10 ou 15 minutos. E se isso acontece, evidentemente é porque não está de fato orando na sua casa. Não está de fato dedicando tempo e o coração, a mente, o corpo ao trabalho da oração. Por isso não tem facilidade, tem dificuldade de orar. A teologia da oração nós aprendemos apenas na Bíblia. A teologia da oração a gente só aprende na Bíblia. Mas a prática da oração a gente aprende orando mesmo. O hábito. A habilidade. A capacidade de orar e orar mais tempo. A gente aprende só orando mesmo.
Deus disse para o rei Ezequias que ele ia morrer. Talvez está precisando, querido, para muitos de nós, Deus dizer, ó, você vai. Talvez aí a gente desperte. Ó, vou tirar a sua esposa. Vou tirar seu marido. Alguns talvez orariam dizendo, quando é, Senhor? Se for hoje, mais glórias eu te dou. Né? Mas talvez tenha alguns aqui que estão precisando que Deus diga, vou tirar seu filho. Vou tirar seu filho. Vou tirar sua mãe. Vou tirar seu pai. Vou tirar seu irmão. Talvez aí a gente ore de verdade. Pelo menos uma vez na vida. Porque Ezequias orou de verdade. Quando ele soube que ia morrer, aí ele orou. Igual aquele camarada que não para de usar álcool, não para de usar bebida. Quando o médico fala, ó, daqui 6 meses você está morto, acabou a bebida, acabou o vício, não é mais dependente, que cura maravilhosa, nem precisou de Deus. Então tem crente, tem cristão que precisa ouvir notícias terríveis, aí eles oram. Será que nós vamos esperar isso acontecer? Você vai esperar? Pois vai acontecer, viu? Vai acontecer. E se você só ora na hora da aflição, na hora da péssima notícia, na hora da tragédia, pode ser que nessa hora Deus não te atenda. Porque você só ora nessa hora. Você ora por interesse próprio. E não por causa de Deus, da sua glória, do seu reino, da sua igreja, dos seus propósitos. Cristão ora principalmente por causa disso. Motivado por isso. O rei Ezequias está lá feliz, tranquilo. Sendo bem sucedido em tudo. No seu reino, prosperando. E aí Deus diz, você vai. Primeira lição que nós aprendemos aqui. Fale comigo bem forte. A oração é a única solução para a morte anunciada. A única solução para a morte anunciada. Ezequias foi acometido de uma enfermidade mortal. E diz o texto, através do profeta Isaías, que Deus disse para ele, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A morte imediata de Ezequias era segura, era garantida, inevitável. Até porque foi Deus que falou, e quando Deus fala, acabou. Quando Deus fala, só Deus pode mudar o que ele declarou. Só Deus pode fazer o caso voltar atrás e tomar um outro rumo. Então Deus falou, e a morte então de Ezequias era garantida, era segura, era inevitável. Mas, queridos, tem outras coisas que anunciam, e causam a morte certa. Para mim, para o ser humano. Para a humanidade. Tem outras coisas que anunciam e causam a morte certa. Por exemplo, pessoas que vivem sem Cristo, são mortes anunciadas. Elas nunca terão vida. A morte já está decretada, garantida para elas. Primeiro, porque elas podem morrer fora da hora, nesse mundo. E segundo, porque elas vão receber morte eterna, o inferno mesmo. Então, se você vive sem Cristo, você já é uma morte ambulante e uma morte anunciada. E o pior é que a sua morte não será só física, será o inferno. O inferno é eterno.
eterno. Casamentos nos quais o marido e a esposa descuidam do relacionamento um com o outro e com Deus, esses casamentos têm morte anunciada. Ninguém precisa questionar, não. Porque tem. Então, marido e esposa se descuidam do relacionamento com Deus e um com o outro. É questão de pouquíssimo tempo. A morte vai se estabelecer ali, naquela família, naquele lar, naquele casamento. Filhos cujos pais não são cristãos, ou são cristãos carnais, esses filhos têm a sua morte já decretada, garantida. Pais não são cristãos, ou são cristãos carnais, vão ver os filhos perecer, infelizmente. Perecer moral, espiritualmente, e muitas vezes emocional. E assim por diante. Pessoas viciadas em drogas, redes sociais, séries de televisão, são mortes anunciadas. Não tem jeito. Não tem recurso, não tem saída para essas pessoas. A morte vai chegar. Jovens e adolescentes que vivem em fornicação, pornografia, lascívia, são mortes anunciadas. Igreja sem fidelidade bíblica e sem oração tem a sua morte anunciada. Qualquer igreja sem fidelidade bíblica e sem oração vai ser exterminada, vai ser varrida. Não tem fidelidade bíblica, não tem oração nessa igreja, está perdida, acabou, está condenada. Essa igreja está condenada. Pessoas que não controlam sua língua são mortes anunciadas. Depois você lê 1 Pedro 3, 10 a 12. E todo o livro de Provérbios. As pessoas morrem, acabam com suas vidas com o uso da sua própria língua. Não tem espada pior para matar seu próprio dono do que a língua mal utilizada. A morte dessas pessoas que usam mal a língua está anunciada. Pessoas que não cuidam da saúde são mortes anunciadas. Provavelmente vão morrer mais cedo. Não cuidam da saúde. Pessoas com doenças incuráveis são mortes anunciadas. Só não se sabe a hora e o dia exatos que elas vão morrer. Mas vão morrer. Por causa, especificamente, do que estão sendo, do modo que estão vivendo. A causa está ali. Elas estão decretando a sua própria morte. Não vão ser simplesmente tiradas por Deus, mas estão assassinando a si mesmas. Essas mortes, queridos, são garantidas. Elas são garantidas pelo pecado, o diabo e o mundo. Não adianta falar, foi Deus. Não, essas pessoas se entregaram à morte. O diabo as matou, o pecado as matou, o mundo as matou. Querido, o pecado só mata. Gênesis 2,17. O diabo só mata. João 10, verso 10. O mundo só mata. 1 João 2,17. E em todos esses casos e situações que eu citei, e outros, se a morte vai ser cancelada, evitada, substituída pela vida, a oração será um fator determinante e decisivo.
Se a morte vai ser, em todos os casos, de morte anunciada. Se essa morte vai ser cancelada, se ela vai ser evitada, se ela será substituída pela vida, a oração será um fator determinante e decisivo. Olha o texto. Isaías 38, 2, 4 e 5. Quem puder ler comigo, Isaías 38, 2 e o 4 e o 5, todos juntos? Juntos? Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. 4. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus falou, eu atendi. Foi a oração que fez a diferença, irmãos. Você vai perguntar, mas era propósito de Deus que Ezequias morresse agora? Ou só daqui 15 anos? Qual era eu não sei, irmão. Eu não estou na cabeça de Deus. Sei não. Eu só sei que Deus falou que ele ia morrer e ele ia morrer. E segundo, que se ele não orasse, ele teria morrido. Mas ele orou e não morreu. Deus atendeu a oração dele. E Deus falou, Deus falou, eu estou atendendo aqui, ó, porque você orou, viu? Porque você clamou. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eu fui movido pela sua oração. É o que Deus está falando. Eu fui motivado, movido pela sua oração. É por isso que você não vai morrer agora. Mas aí, se fosse eu falaria para Deus, Deus, já que o Senhor atendeu o primeiro pedido, eu queria que o Senhor atendesse um segundo. Né? Anula esses 15 anos aí. Deixa só eu sabendo que vai passar de 15. Eu não quero saber que ano que eu vou morrer, não, é? Você quer? Quer saber o dia, o mês, o ano? Eu não, Deus me livre. Eu faria um segundo pedido para Deus, já que eu estou com uma moralzinha aí. Então o senhor fala assim, ó, tá, vai ser mais de 15. Pronto. Eu não quero saber o dia, não. E Deus podia ter atendido, irmãos. Já que atendeu nesse caso aqui. Então eu quero que você entenda isso, que a oração é que fez a diferença. Porque Deus, nos seus propósitos soberanos e na sua graça infinita, resolveu atender Ezequias e atende a oração dos seus filhos. No seu propósito e graça infinita, ele responde às nossas orações. Então, em segundo lugar, vamos aprender ali, juntos. Oração vence a morte quando quem ora vive em santidade. Aí que pegou, né? Todos juntos? Oração vence a morte quando quem ora vive em santidade. Leia comigo o verso 3, todos juntos, verso 3. E disse, lembra-te, Senhor. Olha o argumento. Você tem argumento? Quando você vai orar, você tem argumento? Tem inúmeros argumentos que nós podemos usar na oração. As promessas de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, as obras que Deus já fez no passado. Mas um argumento dos melhores é esse aqui. Um histórico de santidade. Nós podemos usar esse argumento chamado histórico de santidade quando vamos orar. Verso 3, vamos ler juntos. E disse, lembra-te, Senhor. Ele pediu para Deus tirar a doença, para ele não morrer. E aí ele falou, ó Deus, o meu argumento é o seguinte. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Andei com fidelidade diante dos teus olhos, com fidelidade, com mais o quê? Com inteireza de coração, segunda coisa. Primeiro, fidelidade, segundo, coração inteiro, puro, dedicado, fiel, consagrado de fato ao Senhor. E fiz o que era reto
aos teus olhos. E aí ele usou esse argumento aqui assim, né? Que a gente pressupõe que com Deus funciona muito. Esse negócio de chorar. E muitas vezes funciona. Mas ele tinha um coração, isso mostra o quê? Coração profundamente quebrantado. Era um homem de Deus, era um homem quebrantado. Olha, fidelidade, integridade de coração, retidão aos olhos de Deus e quebrantamento de coração. Chorou muitíssimo. Então, em resumo, Ezequias estava dizendo para Deus, Deus, me atende aí, porque eu tenho um histórico de santificação e de santidade. Eu tenho andado com o Senhor. Irmãos, nós lembramos que Enoque já não era, porque ele andou, nem pela morte física ele passou, nem pela morte física. Porque ele andou com Deus. Então escute, quais são alguns elementos de um histórico de santidade? Preste atenção. Pergunte a si mesmo, eu estou vivendo assim, eu tenho isso, eu sou essa pessoa? Quais são alguns elementos de um histórico de santidade? Eu vou te apresentar uma pequena lista. Estudo pessoal da Bíblia. Pastor, isso é santidade? Não. Mas pode significar que você deseja o conhecimento de Deus, você deseja ser santo. Então, o estudo pessoal da Bíblia. Segundo, tempo diário de oração. Tempo diário gasto investido na oração com prioridade. Pastor, orar já é santidade? Não! Mas pode significar que você deseja amar a Deus e viver, de fato, na dependência de Deus e viver para Deus. Então, aonde que começa a santificação e a santidade? Começa no estudo pessoal da Bíblia e no tempo gasto com oração todo dia. É aí que começa a santificação. É aí que começa a santidade. Desde que você já seja regenerado e convertido a Cristo. Senão tem que se converter primeiro. Senão não adianta orar nem ler Bíblia sem se converter a Jesus. Adianta se for para se converter, né? E mais, o que mais? Qual é uma pequena lista de um histórico de santidade? Luta diária pela purificação da sua mente e do seu coração. Você ora por uma mente purificada, por um coração puro diante de Deus, e você evita o que pode contaminar a sua mente e o seu coração. Utilização do tempo em coisas que Deus aprova. Isso é uma pessoa que está se santificando. Ela usa o tempo em coisas que Deus aprova. Ela evita o que pode contaminar a sua mente e seu coração. Porque ela quer ter um coração e mente que Deus olha e se agrada e sorri. Coração e mente puros na presença de Deus. Uma fuga constante, olha bem, uma fuga constante da impureza sexual, seja adultério, pornografia, fornicação, homossexualidade. Fuga. A Bíblia diz, fujam da impureza, fujam do pecado sexual. Não é santidade. Se nós estamos envolvidos com sujeira sexual, uma rotina de gratidão em lugar de murmuração, em vez de ficar murmurando, você sempre está agradecendo. Em vez de ver as coisas ruins, negativas, tristes que estão acontecendo, você olha para as coisas boas, a graça, a providência, a bondade de Deus na sua vida, você dá graças, em vez de ficar murmurando. Uma rotina de elogiar os outros, em lugar de maledicência e fofoca. Você sabe que eu tenho defeitos, que eu tenho deficiência, que eu sou pecador mesmo. E mais do que você. Mas você sabe que eu tenho umas coisas boas também. Então, pelo amor de Deus, fala disso. E para de destruir a si mesmo. Para com fofoca e maledicência.
Uma rotina de perdão, em lugar de amargura, mágoa e ressentimento. Querido, se nós vivemos nosso coração assim, todo dia movido, tocado, impulsionado por mágoa, amargura, ressentimento, rancor, isso está longe de ser crente santo. Está longe de santidade genuína. Uma busca constante para ser menos incrédulo e mais confiante em Deus, porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus odeia em nós, é a tal da incredulidade, da descrença na palavra, nas promessas dele, nos propósitos dele. Quando a gente age com descrença, fala, pensa com descrença, nós estamos chamando Deus simplesmente de mentiroso. Então a incredulidade é um fator que mostra o quanto estamos longe de uma vida de santidade. Quanto mais incrédulos, descrentes nas promessas, nas verdades, nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, quanto mais descrentes, mais nós estamos longe de ser santos, de viver em santidade. O hábito de se preocupar com as necessidades dos outros e o compromisso de ajudar e servir é um outro elemento da santidade. O hábito de se preocupar com as necessidades dos outros, com os problemas dos outros e se dedicar de alguma forma a ajudar as pessoas, a servir os outros. O hábito de falar a verdade, de ser honesto e não enganar os outros, isso é santidade. A dedicação ao trabalho na hora que tem que trabalhar, evitando a preguiça e a negligência. Não trabalhar demais, não ser materialista, não ser mundano, quanto ao apego, à busca, ao anseio por coisas materiais. Isso também evidencia que a pessoa não tem santidade, nem está buscando. Quando ela é muito dedicada, empenhada, envolvida com trabalho, com ganhar mais dinheiro, não tem santidade aí. Mas o outro lado também não é santidade. A hora de estar trabalhando, está dormindo, ou está matando o tempo. Santidade é uma dedicação ao trabalho que nós temos de fazer, evitando a preguiça e a negligência. A prática constante da intercessão pelos outros. Prática de orar pelos outros. De clamar a Deus em favor de pessoas que sofrem, que precisam de oração. O esforço para participar dos cultos, em lugar de ver qualquer coisa como impedimento. Irmãos, e nós aqui, nós temos muito pecado nessa área na nossa igreja. Pequenas coisas nos tiram dos cultos. Eu pergunto, você está fazendo um real esforço para vencer barreiras, para superar impedimentos, para contornar dificuldades e vir para os cultos? Nós não estamos amando santidade, nem preocupados com santidade, se a gente falta aos cultos sem verdadeiro motivo. E às vezes por razões que a gente podia muito bem dar um jeito de contornar. E por último, para citar uma pequena lista. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Isso também é santidade. Porque você acha que a igreja vive o quê? De vento? Vou chegar no ventilador ali, ó. A igreja não vive de vento, não, irmão. Por isso que do Gênesis Apocalipse, está mandando trazer dinheiro para a igreja. Isso é santidade. Então, querido, se isso nos caracteriza, se esse histórico de santidade nos caracteriza, nós somos cristãos
somos cristãos, se nós vivemos assim por amor a Cristo, de coração, por amor a Deus, se esse histórico de santidade nos caracteriza, nós somos cristãos e podemos orar que Deus nos ouvirá, Deus nos atenderá, Deus nos abençoará. Terceiro lugar, juntos. Muitas vezes, coisas ruins acontecem com quem não ora, e coisas boas acontecem com quem ora. De novo, muitas vezes coisas ruins acontecem com quem não ora, e coisas boas acontecem com quem ora. Você já ouviu essa frase? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas que são ruins? Não existe pessoa boa e pessoa ruim, essencialmente falando. Todo mundo é mau. Só que na realidade aqui, muitas vezes, isso aqui é verdade. Muitas vezes coisas ruins acontecem com quem não ora. E coisas boas acontecem com quem ora. Senão, o que a Bíblia ensina sobre oração não teria muito sentido. Versos 4 a 6, leia comigo, olha bem. Olha o exemplo aí bíblico. (4 a 6), vamos ler juntos? Então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Deus está dizendo: eu vou te fazer o bem, porque você orou. Vou te fazer o bem em todas as áreas da sua vida. E foi isso que aconteceu com Ezequias, enquanto ele foi fiel a Deus. O que isso ensina, irmãos? Eu vou falar apenas o que é também a minha experiência pessoal. Escute bem. Se vivermos em oração, passaremos pelas provações sem pecar ou sofrer derrota. Podemos passar pelas provações se vivemos em oração, sem pecar e sofrer derrota. Venceremos as tribulações glorificando a Deus. Nem as provações, nem as tribulações vão nos engolir, vão nos oprimir e vão nos destruir. Se vivermos em oração, nós as venceremos e Deus será glorificado. Se vivermos em oração, cresceremos em confiança e esperança em Deus. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, nossa esperança em Deus vai crescer se formos pessoas de oração. Cresceremos em amor a Deus e às pessoas. Se nós orarmos de coração, Deus vai nos dar mais amor a Ele, mais amor às pessoas, por meio da nossa oração. Teremos direção e discernimento de Deus na vida. Não seremos pessoas dando cabeçada no muro, nem no poste da esquina, que é mais duro ainda. Se a gente orar, nós vamos ter discernimento. Vamos ter direção na vida. Em todas as questões, situações, desafios, Deus vai nos guiar, vai nos orientar. Se vivermos em oração, evitaremos tentações, ou não cairemos nas tentações se formos tentados. Por isso que Jesus falou para os discípulos, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se vivermos em oração, nós não cairemos nas tentações e muitas vezes nem sofreremos as tentações. Se vivermos em oração, muitas vezes o diabo não conseguirá nos oprimir e nos afligir. Satanás procura, se esforça todo dia para oprimir, para afligir o crente.
Mas se vivemos em oração, muitas vezes o diabo não vai conseguir nos oprimir nem nos afligir. E se vivemos em oração, quando ele nos oprimir e nos afligir, nós vamos ter autoridade, sabedoria, discernimento para repreender, para expulsar o diabo, para nos livrar das obras dele. Se vivermos em oração, o nosso casamento poderá ser restaurado ou nunca será abalado. Se vivermos em oração, nossos filhos serão verdadeiramente guardados e abençoados por Deus. Se vivermos em oração, podemos evitar doenças ou ser curados com mais facilidade. Poderemos evitar acidentes ou fazer que o acidente não seja grave. Você já viu gente que passou por um acidente? Não aconteceu nada. Se vivermos em oração, podemos evitar prejuízos financeiros ou termos mais benefício do nosso dinheiro. Nosso dinheiro pode render mais se a gente viver em oração. Amém, William? Eu empresto para você lá, 40 mil que me ofereceram. Eu passo esse empréstimo para você. R$ 2,99 por mês de juros. A Rosana fez a conta. Só em 6 meses você paga 9 mil de juros. Só em 6 meses. Então a gente tem que orar e é para o dinheiro nosso render mesmo. Porque se pegar dinheiro emprestado, você está morto. Que Deus te livre, nos livre de precisar pegar dinheiro emprestado. E isso só é oração, irmãos. Para a gente escapar dessa espada aí é oração. Se orarmos, podemos não ficar desempregados ou encontrar emprego com mais facilidade e melhor emprego. Se orarmos, seremos usados na edificação da igreja. Nós vamos ser solução e não problema para a igreja, se nós vivemos em oração. Geralmente, irmãos, pessoas que têm vida de oração, aquele cristão que é pessoa de oração, ele é canal de soluções, de consertos para a igreja. Ele não é canal de tristeza, de problema, de vergonha, de desonra para a igreja. Ele é canal de bênçãos para a igreja. Canal de bênçãos. Quando ele vive em oração. Vamos ser usados para a edificação da igreja. Tanto por causa do nosso testemunho, como por causa da nossa sabedoria, do nosso exemplo, como também no nosso ministério na igreja. Não adianta a gente exercer ministério na igreja se a gente não é pessoa de oração. Muitas vezes a gente pode gerar problema. Se orarmos, seremos usados na salvação dos pecadores. Deus vai nos usar para pregar o evangelho, para salvar pessoas. Se orarmos, seremos honrados pelos verdadeiros filhos de Deus. Honrados. Se orarmos, seremos soldados na expansão do reino de Deus. Se orarmos, poderemos sempre, irmãos, ter uma igreja bíblica e fiel e pastores do mesmo tipo. Se nós andarmos em oração. Deus pode guardar a igreja do pecado, da heresia, da degradação, da corrupção, por meio da minha oração. Deus pode nos dar pastores sempre fiéis, por causa da oração. E se nós, queridos, não tivermos isso, estamos mortos. Se nós orarmos, poderemos ser canais do avivamento da igreja. Canais do avivamento. Que a igreja tanto necessita nesses dias. Se nós orarmos, teremos, enfim, um galardão imenso nos céus. Porque, queridos, não há trabalho maior e melhor, mais glorioso e eficaz para o reino de Deus nesse mundo. Não há trabalho mais importante e necessário para a igreja e o reino de Deus nesse mundo do que oração e pessoas de oração.
Essas pessoas terão um grande galardão. Isso tudo que eu falei ainda é pouco. Porém, querido, se nós não orarmos, poderemos não ter nada disso, ou recebemos até o contrário disso. Lembra de tudo que eu falei, de todos os benefícios que podem nos advir da parte de Deus por meio da oração. Mas se nós não orarmos, nós poderemos não ter nada disso, ou até recebemos o contrário disso. Doença, dor, decepção, obras do diabo, derrota de todo tipo, perda de todo tipo, porque não estamos vivendo em oração. Faça a sua aposta e a sua escolha. Faça a sua aposta e a sua escolha. O que você quer na sua vida? Ore ou ore. Vai depender do que realmente você quer da parte de Deus para você, sua família, seu futuro, sua igreja. Faça a sua aposta e a sua escolha. E por último, irmãos, o que esse texto nos ensina? Juntos, se oramos, além do livramento da morte, morte está entre aspas porque é qualquer tipo de morte que pode nos advir, qualquer tipo de morte conjugal, emocional, física, relacional, espiritual. Todo cristão sem oração está sujeito à morte. É uma morte anunciada. Se orarmos além do livramento da morte, Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha que Ezequias não pediu esse, que eu saiba, né? Ele não pediu esse tipo de sinal aqui, não. Foi uma coisa estupenda. Segundo Reis 28 a 11 diz assim, ó. Eu vou ler para você. O que está nesse verso 7 e 8, eu vou ler para você em 2 Reis 28 a 11. Escute aí. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? 9. Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que diz. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante. Esse Ezequias era um negócio. Vou falar para você, viu? Carinho ousado. Primeiro ele pede um sinal. Deus falou: vou te curar. Oh, Deus, tá certo, mas eu quero um sinal. Eu falava: Senhor, você vai curar, tá maravilhoso já. O sinal vai ser a cura. Quando eu ver que eu estou curado, tá. Primeiro ele pede um sinal. Segundo, Deus dá a oportunidade dele escolher se o sol vai, no caso na terra, mas na linguagem aqui, para a gente entender, né? A pergunta é: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Verso 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. O bichinho é feroz. E Deus é misericordioso e gracioso. Aí, tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. É aquele negócio, da mão que é a perna, daqui a pouco é o corpo todo. Ele está entusiasmado, o Ezequias. Verso 11. Então, porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Verso 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Sabe, irmãos, nós desistimos muito fácil.
O que é impossível hoje na sua vida? O que para você é impossível? Deus, irmãos, Deus quer ver pessoas que creem nele. Deus quer ver filhos que confiam no poder dele, na graça dele, na misericórdia dele. Deus quer ver filhos que clamam até a última gota de sangue. Ezequias pediu para ser curado. Deus falou, não, eu vou fazer algo aqui, eu vou mexer com o universo por sua causa. Eu vou alterar o universo, vou fazer uma alteração assim, brutal no universo. Na estrutura do universo, por sua causa. Que você pediu. E nós ficamos aí, irmãos, desistindo fácil. Achando que está muito difícil, que não vai ter solução, que não vai ter saída, que não vai ter cura. Mas aconteceu. Aconteceu. Irmãos, olha o que diz Efésios 3:20. Diz assim, ora, aquele que é, Paulo dizendo aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer, irmãos, e nós temos que crer nisso, senão a gente não vai receber. Nós temos que crer e esperar em Deus. Orar, pedir, esperar no Senhor. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes você pede algo e Deus vai te dar algo muito maior do que você imaginou. Mas Ezequias creu nisso. Deus atendeu. Então, queridos, é por tudo isso que a sua vida precisa ser um ambiente de oração. A sua vida, a nossa vida, tem que ser um ambiente de oração. A nossa casa, o nosso lar, precisa ser um ambiente de oração. Você precisa fazer da sua igreja um ambiente de oração. Se Deus nos dá algo que nós pedimos, Ele nos dá uma bênção, uma solução, uma vitória. Nós temos que lembrar, Ele pode muito além disso, Ele pode nos dar milagres, verdadeiros milagres. Mas nós precisamos ser pessoas que vivem em oração. Nós precisamos ser cristãos como Ezequias. E eu quero te lembrar, você não sabe. Alguns aqui parece que não sabem que essa semana é semana de oração. Eu espero que você saiba. Você precisa fazer da sua igreja um lugar de... Irmão, se tem algo que a igreja tem que ser, é a igreja de oração. Ninguém vai orar mais nessa terra. Você entendeu? Ninguém vai mais orar. Só o cristão bíblico é que pode. É isso que se chama oração. Só o cristão bíblico. Só o verdadeiro povo de Deus pode praticar isso que se chama oração. E abaixo do poder de Deus, irmãos, não há poder maior na terra do que o poder da oração. Nós precisamos nos reunir para orar, queridos. Nós precisamos nos reunir para orar. A gente tinha que ter reunião de oração todo dia. Todo dia.
E se a gente faltasse no trabalho, podia faltar no trabalho, mas não faltar na reunião de oração. É assim que tinha que ser. Cada um de nós tinha que ter essa consciência e esse compromisso. Eu posso faltar hoje no meu trabalho, mas na reunião de oração eu não posso. A minha vida, a minha sustentação, a minha vitória, a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade não vem do trabalho, vem de Deus. Então, na reunião de oração eu não posso faltar. A minha santidade, a minha liberdade, a minha santificação, a minha cura, ou restauração, ou libertação, não vem do trabalho, vem de Deus. Enfim, a minha vitória, em qualquer área em questão, situação da vida, a minha vitória vem do Senhor. Então eu posso faltar em qualquer coisa, menos na reunião de oração. Posso faltar na consulta médica. Posso faltar para fazer uma viagem. Mas na reunião de oração, não. Escute aí, querido, o cristão não ora. O cristão não ora principalmente por causa do que Deus pode fazer por ele. Mas ele também ora por esse motivo. Por essa razão. Até porque o que Deus faz por nós sempre é por Ele mesmo e para a sua glória. Feche os seus olhos. Pai Celestial, eu te suplico, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Pai.